Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença. Fica comigo até o final, eu volto já. Palavra das 15 já está no ar. Você é sempre bem-vindo. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feiras, às 15 horas, ministrando Palavra de Deus para o coração de todos aqueles que me alcançam através desse vídeo. Olha, se você estiver me assistindo aí pelo canal do YouTube, pelo meu canal do YouTube, eu quero dizer para você, se inscreva aí, acione aí o sininho e com certeza você receberá a mensagem, todos os dias, mensagem de edificação para a sua vida. Eu quero dizer também para você que está aqui na live, que já estava me aguardando, você sempre é bem-vindo, você sabe disso. E eu tenho uma alegria ao meu coração saber que você está todos os dias, 15 horas aí, ouvindo a palavra de Deus. Quando eu faço menção sobre o meu vídeo que fica no YouTube, ou outros, que esta palavra sai amanhã de manhã no Instagram. Então, porque pessoas vão me vendo aí em horário diferente, mas eu nunca esqueci de você que está aqui na minha live também assistindo. Muito obrigado pela tua presença, que Deus continue abençoando a tua vida. Você que está aí nos Estados Unidos e tem dado um alô, sempre tem visto nossos vídeos, que Deus te abençoe, continue louvando a Deus pela tua vida. Que Deus continue fazendo proeza nos seus fazeres, ao teu favor, no nome de Jesus. Estarei falando hoje em 2 Samuel, capítulo 24. A partir do versículo 1, o capítulo 24 é o último capítulo do 2 Samuel, depois a gente vai para o livro de Reis, de 1 Reis. Esta ocasião aqui era uma ocasião que Davi dá uma ordem ao seu comandante Joabe, ordem esta que ficou caracterizado uma falta de fé. Sim, uma falta de fé. Foi quando ele demonstrou que necessitava do braço do homem para vencer guerras. Isto não ficou bom com ele, com Deus, e ele pagou um preço muito alto por conta disso. No verso 2, ele diz assim, então o rei disse a Joabe, comandante do seu exército, faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba, ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. E o comandante fez essa contagem, e quando ele chega no verso 10, Davi diz assim, depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Sabe por que isso? Porque quem tem o Espírito de Deus, quando ele erra, ele logo é avisado que ele errou. Logo é avisado. Então isso fica claro e com tempo para que ele possa se consertar. Depois que Davi fez o consenso, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor, pequei grandemente ao fazer esta contagem. Perdoa-me meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, Deus fala com Davi através do profeta por nome de Gad. Então chega o profeta Gad, o profeta por nome de Gad, vidente de Davi, ou seja, era o profeta de Davi na época, ele se chamava de vidente. Vai, diga a Davi que assim diz o Senhor, darei a você 3 opções, escolha um desses castigos, e eu o aplicarei a você. Gad
foi a Davi e lhe perguntou: qual dessas opções você escolhe? É interessante que nós lemos aqui no verso 10 que Davi já havia se arrependido do seu feito. Davi disse: eu pequei, eu não deveria ter contado, mas eu pequei, eu estou arrependido. E ele diz: perdoa os meus pecados. No entanto, Deus ainda, ou seja, não deixou de punir Davi com a prova. É porque o Davi arrependeu e que isso ia passar batido. Não, agora o profeta Gade chega com as mãos com 3 opções de provas sobre Davi. A saber, a primeira opção era 3 anos de fome por toda a terra. A segunda opção era 3 meses fugindo de seus inimigos. E a terceira opção era 3 dias de praga intensa por toda a terra. Repetindo, primeira opção, 3 anos de fome. Segunda opção, 3 meses fugindo dos inimigos. E a terceira opção era 3 dias de praga intensa por toda a terra. Era uma praga de destruição. Estava além da pandemia do Covid-19. Era uma praga mesmo, destruindo. Davi, ele faz uma declaração: não tenho para onde correr nesta situação, ou seja, o meu pecado eu já pedi, mas Deus me manda agora provas. Então, a prova está aí. Respondeu Davi ao profeta Gade: mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos dos homens. Ele está dizendo, porque o homem não tem misericórdia. O homem não tem misericórdia. Ele prefere cair nas mãos de Deus, porque Deus tem misericórdia. E assim, então, prevaleceu ali a prova sobre os 3 meses de praga sobre toda a nação. E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer: Deus conhece o coração do homem. Deus vê o coração do homem. Deus sabe do que o homem é capaz. Deus também sabe que o homem é feito de pó. Deus sabe também que o homem não suporta muitas coisas e que o homem precisa de ver para crer. Isto não é bom para Deus. Deus ele não é contente com esse tipo de gente. Esse tipo de pessoas que precisa ver para acreditar, Deus chama de incrédulo. Foi assim que Jesus disse para Tomé: bem-aventurado aqueles que creem sem ver nada. Acredita. Deus nunca deixou Davi perder batalhas por causa de quantidade de pessoas. Deus sempre deu vitórias para Davi. Não importa o número de soldados que Davi tinha, o que Deus requeria de Davi era a sua
fidelidade, a sua lealdade com Deus. O povo de Israel, se estivesse com Deus, então ganharia guerra, não importaria o tamanho. Mas, nesta situação aqui, Davi pensava na quantidade de pessoas que tinha, para ele dar continuidade nas suas batalhas. Então isso entristeceu o coração de Deus. Ainda que Davi agora peça perdão ao Deus, Davi disse: olha, eu pequei, estou ciente que pequei contra ti. Mas Deus foi bem claro com Davi. Você vai passar pela disciplina, passará por uma prova. E deu as 3 opções para Davi, tendo em vista que isso não é isso não é regra. Deus só fez isso porque é Davi. Era um homem segundo o coração de Deus. Então Deus deu essas opções para Davi, mas foi para Davi. Mas para nós é diferente. Para nós vem provas e nós não sabemos nem qual a prova que vem, o que vier. Nós não entendemos, nós não conseguimos ver isso. Nós não temos a opção de escolha. Ou fica desempregado, ou passa por uma enfermidade, ou tem uma perseguição humana. Nós não temos escolha. Quando nós perdemos, quando nós demonstramos a nossa falta de confiança em Deus, Deus nos prova também, porém sem condição, não há condição, ele prova. E às vezes hoje, você que está me ouvindo esta palavra, pode estar passando por uma prova que você já chamou ela até de inimigo. Você já disse até que foi o diabo que te colocou. Mas esta prova pode ser por conta da sua falha na direção de Deus. Davi vai pagar um preço aqui, porque teve uma falha das quais o texto sagrado em Hebreus, capítulo de número 11, verso 6. Sem fé é impossível agradá-lo a Deus. Se o que é mais desagradável a Deus é a incredulidade, é a falta de fé. E foi exatamente isso que estava vivendo aqui Davi. Momento de falta de fé, momento de incredulidade. Ele esqueceu daquilo que ele sempre pregou nas suas canções. Ele é a minha rocha inabalável, ele é o meu escudo, ele é a minha fortaleza. Essa era a canção de Davi. Mas Davi, por um momento aqui, pensou em quantos homens nós temos. Aí o Senhor não se agradou disso, porque Davi desagrada a Deus quando ele pergunta: quantos homens temos? Davi esqueceu que Deus havia dado a vitória para ele de frente o Golias. Davi esqueceu de todas as vitórias. Quando ele pensa como que está aí, vamos ver quantos soldados nós temos para nós mobilizarmos aqui e vermos quantos nós vamos enfrentar para a gente já brilhar a nossa vitória antes de ir por quantidade de pessoas que temos. E isto feriu o coração de Deus. Por esta situação, Davi entrou numa prova. Então, que esta palavra seja de um alerta para nossas vidas. Não importa a situação que você se encontra. Não importa a qualificação do seu médico. Não importa a qualificação do seu advogado.
não importa a qualificação do seu conhecimento e da sua habilidade, da sua formação. Sempre louva aquele que te conduz. A sua vitória virá através de Deus. Então, não deixe de colocar essas vaidades na frente de Deus. Não. São vaidades, mas vaidades importantes, relevantes. Você ter um bom certificado, você ter uma boa formação, isso é muito bom. Mas também foi Deus quem te deu isso. O que isto não pode é atravessar na frente de Deus. É isto que não pode. Porque com a melhor habilidade que você tem no seu fazer, com o seu melhor médico, sua melhor profissional que vai cuidar do seu problema, antes de todos esses profissionais, você tem o Deus que fez os céus e a terra na sua vida. E aí você vai louvar Ele. Você vai atribuir a Ele a glória, a honra para todo sempre. E é isto que está agradando a Deus. Não é colocar Deus no segundo plano. Você vai com as suas habilidades na frente e Deus atrás de você, não. Diante de você vai o Deus que fez os céus e a terra. E glória e honra e louvor é a Ele. A Ele. Desta forma, Ele te livrará de provas e de castigo. Muita gente no dia de hoje, passando por dificuldades, passando por provas, tentando entender. E às vezes não tem sensibilidade de entender. Mas a palavra vem de encontro, vem confrontar seu coração nesta tarde, para te dizer, será que você não é culpado desta prova? E ainda se for, eu tenho notícias boas para você. Se arrepende, se humilha, se conserta ao pé do Senhor, retira as palavras que falaste, retire as palavras pronunciadas, retira aquelas opiniões que se formaram, aquele conceito maligno que subiu ao teu coração. Apaga isto hoje e começa agora a se humilhar nos pés de Cristo, para que Ele venha perdoar esta atitude errônea, esta atitude que contrariou o querer de Deus. Palavra forte para o teu coração, mas é a palavra de hoje, palavra das 15. Faz uma retrospectiva. Será que esta prova não foi você que contribuiu? Não foi você que provocou ela? Ainda bem que você está vivo. Ainda dá tempo de você se consertar. Ainda dá tempo de você se alinhar aí com Deus. Faça como Davi. Davi entendeu e disse, Senhor, e diz o texto sagrado que quando ele opinou pela misericórdia do Senhor, isso também caracteriza que ele conhecia o Senhor. Que ele conhecia o Senhor e que ele honrara o Senhor. Porque ele disse, olha, que eu caia na mão do Senhor, porque o Senhor é o Deus que vai me livrar. O Senhor é o Deus que vai me dar esta vitória. O Senhor é o Deus que tem misericórdia. Então, quando completa o tempo da prova de Davi, que o anjo está com a espada desembainhada, já perto
é de Jerusalém. O Senhor diz para ele, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte, pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Ariúna, que é um jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor, fui eu quem pequei e fiz o que era mal. Que caia toda esta prova sobre mim e não sobre o povo que é inocente. Davi se apresenta ali como culpado, assume o seu erro. Porque assim, isto é bonito, isto é decente. Quando a gente errar, assume o seu erro, não terceiriza esse erro para outro. Foi por causa de A, por causa de B. Assume o teu erro, porque Deus o conhece e sabe que foi a gente quem errou. E a prova está sendo por causa da pessoa. Agora é interessante observar mais um detalhe, que é difícil quando as pessoas entendam que as outras estão sofrendo por causa da gente. Davi disse, esse povo não deve nada, sou eu quem devo. Mas o Senhor mandou a prova para todos, por causa dele. Então o sofrimento dele ainda era maior. Além dele sofrer, sofria a família e sofria a nação, por ele ser o rei. Então, olha, tenhamos uma vida certa com Cristo, para que não venha sofrer nossos filhos, o nosso cônjuge, para que não venha sofrer nossa família por nossa causa. O que aconteceu com Davi, depois de toda esta situação, e quando ele fala, ele implora para que o anjo não destrói Jerusalém, e o Senhor teve compaixão e diz para o anjo, basta. Então o profeta vem ao encontro de Davi outra vez e diz, olha, oferece um sacrifício aqui na eira de Aruã. Então chegou na eira daquele homem, o jebuseu, para Davi oferecer ali um sacrifício. E o versículo 25, Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e oferta de paz. Interessante que quando Davi chega ali na eira de Aruã, para oferecer sacrifício, Davi quer comprar ali uma parte daquela terra. E Aruã diz, não, eu te dou de graça, pode oferecer o sacrifício aí. Ele disse, de graça eu não quero, eu preciso pagar o preço, não oferecerei sacrifício, oferecerei holocausto ao Senhor sem que eu tenha um sacrifício, sem que eu tenha que pagar. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois, o qual ele ia sacrificar. Davi diz, porém respondeu a Aruã, não faço questão de pagar por tudo, não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocausto que nada me custaram. Davi tinha consciência que ele tinha que pagar aquela prova. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e oferta de paz. O Senhor respondeu a sua oração em favor da terra e a praga sobre Israel cessou. Amados, nós somos filhos de Deus. Nós somos passíveis de erros. Mas se errarmos, por favor, assumimos o erro. Vamos assumir o erro. Vamos compreender que ninguém pode sofrer por nossa causa. Então vamos nos consertar. Davi comprou
parte da terra do Jebuseu, ofereceu holocausto ali ao Senhor, um holocausto de paz, para pagar todos os pecados o que ele tinha cometido e para dar vitória para toda a nação. Aprendemos a assumir o nosso erro. Vamos assumir os nossos erros. Vamos assumir as nossas falhas. Vamos assumir o nosso pecado. Não permita que as pessoas paguem pelo nosso erro. Palavra das 15 para o teu coração. Que seja uma reflexão na sua vida e compreenda, e tenha o bom senso, tenha o sentimento de dar um basta na prova, assumindo o erro e pedindo perdão àquele que tem o perdão para dar. Estarei orando por você. Muito obrigado pela tua presença. Deus Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, meu Deus. Quero te engrandecer. Eu quero, Senhor da glória, me colocar na tua posição, na tua presença agora. Pedindo, Senhor da glória, a tua paz sobre nossas vidas. Ó Jesus querido, nos ajuda, Senhor, a trilhar nos teus caminhos. A todos quantos estão me acompanhando por esta live, por esse vídeo, Senhor, seja a tua bênção em todas as áreas com este povo, Senhor. Aonde estiver precisando hoje, meu Pai, de um conserto, que o Senhor possa revelar aos corações, para que esse conserto aconteça. Em nome de Jesus.